de lá, onde a cena é foda e muitos talentos se escondem. Muita força pros meus manos, quero levantar meu bonde. Eu vim da serra, não posso mentir. Lutei pra conquistar tudo isso aqui. Agradeço a todos que torceram por mim. Então, galera, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui agora com a empresa aqui, RDS Translations. Me explica um pouquinho aqui, já vamos começar. Como é seu nome? Meu nome é Rosevart Souza. Apresenta pra galera aí. É olhando pra lá. Vai lá. Vocês estão de lá, ok. Prazer, meu nome é Rosevart Souza. Estamos aqui para tentar trazer algumas informações para que você tenha mais conhecimento e mais acessível àquilo que você esteja procurando que seja melhor para você. Isso é muito bom, Me explica aí, explica pra galera o que é a empresa. Hoje a empresa RDS funciona de que maneira? RDS Translation. Ok, essa empresa nossa aqui, ela tem como objetivo fazer essa assessoria, tanto na área de tradução, como também para outras coisas que as pessoas precisam quando estão chegando nos Estados Unidos. Às vezes a pessoa precisa traduzir um documento que esteja em português, ou espanhol, ou italiano, nós temos essa assessoria de tradução. Às vezes a pessoa também está vindo e fala, eu gostaria de estudar nos Estados Unidos. Legal. Nós também fazemos essa parte dessa assessoria. Então, se a pessoa diz, não, eu quero estudar, mas eu não sei nem por onde começar, onde que tem escola, quais as opções de escolas. E nós temos parceria com várias escolas, e não só parceria com escolas, mas a gente, de repente, pode ajudar você a encontrar uma escola. A gente está aqui em Massachusetts, mas eu já tive gente que fala assim, poxa, mas eu não quero estudar em Massachusetts, quero estudar na Flórida. Beleza, caraca, a gente assessora assessora para escola na Flórida. Eu quero ir para Califórnia. Eu falo assim, se você quiser ir para o Alasca, tem uma escola lá também. Perfeito. Agora, me diga uma coisa, a galera também acha que é tipo uma coisa complexa, precisa de advogado, precisa de um monte de coisa, e às vezes não é tão complexo desse jeito, né? Olha, uma coisa é importante dizer, no nosso escritório, nossa empresa não é um escritório de advocacia. Nós não somos, não prestamos assessoria legal, né, de advogados. Mas uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, se você tem um pedaço de papel escrito, sei lá, pegou um saquinho de pão e tem uma coisa escrita e quer perguntar para um advogado se aquilo tem valor legal ou não, obviamente você vai atrás. Assessoria legal, eu sempre digo que quando alguém me pergunta, eu procuro saber. Olha, se você tem uma dúvida e quer que seja uma resposta de cunho legal, tem que consultar um advogado. Muito bom. E inclusive, galera, eu tô trazendo isso aqui porque eu passei por esse processo pela empresa deles. Isso aí foi uma coisa que aconteceu comigo. Isso é muito importante dizer, porque eu gosto de indicar uma coisa que foi feita comigo. Então, se eu tenho experiência, eu gosto de dar indicação das que eu tive experiência. Não tive problema nenhum. Foi tudo bonitinho, tudo organizado. E é uma empresa de confiança porque eu fiz. Exatamente. Então, quando a gente faz, é um outro processo. Mas vamos lá, vamos só um questionar aqui. Cheguei nos Estados Unidos, tô turistando, tal, gostei dos Estados Unidos, quero trocar meu status. O que é que precisa para poder fazer isso aí? Uma coisa que é muito importante entender, em primeiro lugar, como eu disse, nós não somos um escritório de advocacia, mas tem algumas coisas que eu posso te dar uma informação. Esse tem um aspecto informativo. Ninguém pode vir para os Estados Unidos dizendo assim, eu vou para lá com meu visto de turista, quando eu chegar lá, eu vou fazer minha mudança de status para estudante ou para qualquer outra coisa. Muito bom. A pessoa não pode vir com essa intenção. Essa intencionalidade já pode ser uma razão depois do pedido ser negado, ok? Então, mas é muito importante entender também o quê? Que os Estados Unidos permite que a pessoa que esteja aqui com alguns status, e um deles é o de turista, que ela possa mudar para outros status. E um deles é o de estudante. Legal. A pessoa veio para cá, está passeando, mas de repente ela percebeu que poderia ter um potencial nessa viagem de desenvolver melhor o idioma inglês, porque ela acredita que quando retornar para o seu país de origem, o Brasil no nosso caso, ou qualquer outro país de fala portuguesa, se alguém nos ouve, ela vai desenvolver a sua profissão, um curso, e então isso pode ser feita a mudança para estudar aqui e ter esse período de estudo, se é permitido. Claro, então isso aí é um ato legal, galera. Isso aqui não é uma coisa ilegal. A pessoa, ela tá turistando, vamos assim dizer, né? No popular, turistando dentro do país, como ele falou. Percebe-se que tem como agregar um valor a mais, um estudo em inglês que pode ser válido no Brasil, e a pessoa decide trocar o status para permanecer legal dentro do país. E isso é uma atitude legal. Lembrando disso, tem que deixar claro, né? Obviamente, porque você não pode fazer alguma coisa até para estudar. Por que é importante entender isso? Algumas pessoas perguntam, mas por que mudar o status se eu já estou nos Estados Unidos? Exato. Porque você só pode estudar se tem o status de estudante. É importante entender o seguinte, todas as vezes
vezes que alguém vem para os Estados Unidos, se ela não é residente no país, ela veio com um tipo de visto. Claro. E aquele tipo de visto, segundo aqui o país funciona, você só pode fazer aquilo que aquele visto te permite fazer. Exatamente. Então, se a pessoa veio com um visto de turista, o que ela pode fazer? Como você falou, turistar. Exato. Agora, se ela diz, bom, mas eu quero estudar, depois que eu cheguei eu vi que vale a pena eu investir no estudo. Então eu quero estudar, mas poxa, mas eu sou turista, então não posso estudar. Exatamente. Aí é onde a pessoa tem que fazer essa solicitação para que ela possa ter o direito de estudar. Muito legal. Sim, o que é preciso? Quais documentações? Como é que funciona o processo? Explica pra galera aí, pra galera entender mais ou menos. Eu até vou explicar uma coisa também que eu considero muito interessante e importante, que a gente também ajuda e orienta pessoas a encontrar escolas quando a pessoa ainda está no Brasil. Então, às vezes a pessoa está lá no Brasil, entra em contato com a gente e fala, poxa, eu quero estudar nos Estados Unidos, mas eu não conheço escolas. Aí a gente pergunta qual estado, etc. A pessoa, Massachusetts. Então a gente dá orientações de escolas. Então esse processo funciona no Brasil também? Funciona no Brasil também. A pessoa já pode vir com visto já? Não só pode, como é a melhor opção. Okay. Porque quando a pessoa já vem com o visto de estudante, ela já entra com a permissão de estudar. E já vem com a escola pronta, ela vem com o visto de estudante, mas não é assim, quando eu chegar eu vou procurar a escola, não. Quando ela vem com o visto de estudante do Brasil, a pessoa já vem com a escola certa, para onde ela vai, já vai estar tudo organizado. Tudo com certeza. Mas se a pessoa, como eu disse, estava viajando aqui nos Estados Unidos, aí de repente pensou, não, vale a pena eu investir um pouco de tempo e estudar. Aí a documentação é muito parecida com a mesma que seria usada no Brasil. No Brasil, ok. Não vai ter muita diferença. Vai precisar, obviamente, do seu passaporte, vai ter que demonstrar que está com se está nos Estados Unidos ainda, né, se não está fazendo o visto no Brasil, se está aqui, se ela tem o visto em dia, né, que não passou da sua permanência, aí vai precisar de comprovar que tem condições de pagar para estudar. Isso é muito importante, porque se a pessoa diz, não, eu quero estudar, então tem que provar que tem a renda para estudar. Aí pode ser tanto de uma conta bancária da própria pessoa, ou se ela tem um parente ou um amigo que queira ajudá-la. Também pode ser o que aqui nos Estados Unidos chama-se o sponsor. Né? O famoso sponsor. O famoso sponsor que a gente usa. Ouve tantas pessoas falando e às vezes muda um pouco a palavra, né? Eu já vi... Sponsor. Ou responsor. já ouvi um pouquinho de tudo assim. Mas o sponsor é aquela pessoa que vai dizer assim, olha, meu amigo, meu filho, minha filha, meu sobrinho, meu neto, minha neta, um parente, um amigo diz, olha, ele quer estudar, ele ou ela não tem o recurso, mas eu vou ser a pessoa que vai cooperar financeiramente. Aí apresenta o seu extrato bancário e tem cartas, coisas que se apresentam para demonstrar isso. Quanto seria esse valor que uma pessoa precisaria na conta? Isso varia muito. Isso não tem assim não é um valor escrito na pedra. Varia porque vai de escola para escola, de curso para curso, estado para estado, estado para estado, porque às vezes já adianta, às vezes você vê o custo de vida, por exemplo, na Califórnia é muito mais alto do que o custo de vida na Flórida. Exatamente. O custo de vida em Massachusetts, ele varia. E quando a pessoa tem que comprovar quanto ela precisa, é calculado o valor do curso na escola, mais o custo que a própria escola diz, olha, nossa escola está localizada na cidade X, no estado X. Então nós julgamos que para essa pessoa estudar conosco, ela precisa de X para pagar de mensalidade de estudo e mais X de moradia, alimentação, transporte. Então esse valor varia, não tem um valor exato de quanto é. Mas, para dar-se uma ideia, né? uma ideia, assim, como eu disse... De menos para menos, no mínimo X, no máximo X. Máximo assim. Não tem jeito. Não tem máximo não pede não. É o céu. O céu é o limite. Mas um mínimo, a pessoa, se ela está sozinha é uma pessoa solteira ou uma pessoa que vem para estudar só um tempo, sozinha, precisa no mínimo um equivalente a $6.000 comprovados. Não é muito. Só para escola. Não. Isso já está incluído, por isso que eu disse, vai variar. Tá na Flórida, tá na Califórnia, tá em Massachusetts. A gente tem que ver para onde que a pessoa quer ir para estudar. Mas com esse valor de $6.000, já é o valor que dá para fazer um curso e quanto a escola diz que seria um mínimo para ela também estar ali naquele período do curso com a moradia, alimentação, transporte, etc. Então não é tão caro assim como a galera imagina? Não. Absurdamente, talvez $50.000. Claro que não, jamais. O que acontece muito, que às vezes eu vejo também que tem gente
que faz assessoria no próprio Brasil para cá. Obviamente, não aqui querer falar mal dos outros, Claro. né? Não é a intenção, mas já puxando a brasa para nossa sardinha. Mas muitas vezes a assessoria que muitos fazem no Brasil apresenta assim, realmente um custo muito alto. Ele, às vezes porque ele tem um público, né, o alvo público dele é pessoas, sei lá, ricas. Exato. Então ele vai procurar somente aqueles cursos mais caros, as escolas mais caras, porque aí ele também vai querer cobrar muito para poder fazer isso. Exatamente. Inclusive o nosso público vamos dizer, renda baixa, vamos assim colocar. Porque o importante entender é isso, que educação, eu creio que é algo que tem que estar acessível a todos. Exatamente. Então a gente tem, se a pessoa quiser realmente estudar numa escola que ela vai pagar $3.000 por mês de mensalidade e vai gastar 40 mil por ano, tem. Tem, claro. Não tem problema. Tem. Mas se a pessoa diz, não, mas eu quero fazer um curso de inglês e eu tenho disponível, sei lá, 2.000 por mês para comer, me transportar, etc. e pagar a escola. Tem também. Tem também. Então por isso que eu disse que não tem assim um valor, né? O mínimo seria isso. O máximo, Harvard vai ser bem mais que isso. Outra dúvida também que a pessoa sempre me pergunta assim, fala, Vitor, eu tô em família e meus filhos são de menores. Tem alguma mudança? Se é de menor, de maior, 13 anos, 10 anos? Ok, sim, com certeza, quando a pessoa já tem família, então já entra uma outra coisa, né? Outra situação. Se a pessoa quer trazer a família com ela enquanto ela está estudando, filhos menores de 21 anos de idade podem acompanhar. Ok. Mas também no dia que faz 21 anos, perde o direito de estar acompanhando. Ok. Isso é outra coisa importante que eu vou dar até um alerta, talvez alguém Muito que já legal. esteja ouvindo, que já esteja estudando nos Estados Unidos, já esteja com família aqui e não sabe desse detalhe. Eu pego, às vezes, casos de pessoas que estão passando dificuldade, que é tipo assim, o pai ou a mãe está estudando, veio com o filho, já veio com visto, né, para estudar. O filho chegou aqui com 19 anos, aí e já está agora inteirando 21, faltando 2 meses para inteirar 21, aí que, de repente, descobriu que o filho com 21 anos de idade, no dia, o presente de aniversário dele, de 21 anos, perder o direito de ficar nos Estados Unidos. E isso é informação que geralmente não é passada, né? Não. Eu, particularmente, eu tô sendo sincero que eu não sabia dessa informação. Pois é, isso é muito importante. Se você já está nos Estados Unidos com família, já veio com visto, ou tem um filho que era menor de idade, até antes de 21, se ele está próximo de completar 21 anos de idade, para ele não ficar fora de status, né, acompanhando os pais, ou ele também tem que estudar e aí tem que mudar para estudante, o caso dele, ou sair do país para não ficar ilegal. Isso é uma coisa muito importante. Então esse é o tal chamado F2, né? F1, F2, como é que funciona F1 e F2? Explica pra galera. O F1 é o estudante. É o estudante. Então, a categoria dele, F1, estudante, e o 2, o acompanhante. Ou os acompanhantes. Então, não tem limite de quantos acompanhantes. Não, se é membro da mesma família, Vamos né? lá, tenho 10 filhos, tudo de menor. Pai, mãe, 8 filhos. Ok. Tem o dinheiro pra bancar todo mundo? Tá dentro. Não tem limite. Muito legal, muito legal. F1, estudante, galera. F2, acompanhante. Esse processo feito no Brasil ou nos Estados Unidos muda alguma coisa? Se eu vier do Brasil, porque a galera também confunde a questão do visto com o status, né? Não, isso é que eu acho que eu já até falei um pouco no começo aqui mesmo. Nós até recomendamos que a pessoa já faça a solicitação do visto no Brasil, porque ela já vem com a escola, já vem com tudo certo, tudo pronto, e quando ela chega no aeroporto, que ela apresentou o passaporte dela, olha, eu tô vindo para estudar, tá aqui meu visto de estudante, e tá aqui meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo, né? E estamos entrando aqui para estudar e são meus acompanhantes. Beleza, carimbou, entrou, vai estudar. Agora o que é importante entender é essa situação, então, que faz uma grande diferença, porque se a pessoa vem para vem para passear e aqui ela resolve trocar, o processo, de uma certa forma, é parecido no que precisa ser comprovado, mas aqui é um processo mais longo. Aqui demora mais do que no Brasil. Demora mais do que no Brasil. Caraca. E as coisas são as mesmas documentação? Documentação é a mesma. Documentação é a mesma. É passaporte, se é casado, certidão de casamento, se tem filhos, certidão de nascimento, extrato bancário para comprovar se é uma pessoa, 2, 3, 4, quanto que é a escola. Porque quem define o valor é a escola. A escola vai dizer, você vem sozinho, eu preciso X. Você vem com você e sua esposa, eu preciso X mais Y. Vem você e sua esposa mais um filho, X mais Y mais E. E aí vai. A escola é que vai dizer quanto
tanto que precisa. Então, se a pessoa tem a intenção de realmente estudar e quer saber mais detalhes, aí entra em contato com a gente, certeza, que a gente vai passar as informações. O número vai estar na descrição, provavelmente eu vou estar botando em algum lugar aqui na tela aí, e vai estar na descrição também pra vocês entrarem em contato, fazer um orçamento, tá sabendo bonitinho, fazer as coisas do jeito certo, legal, pelo amor de Deus, gente, faz as coisas bonitinho, continua legal, não é isso? Exatamente. A melhor coisa que existe é a gente andar certo. E uma outra coisa que eu gosto de dizer para as pessoas, sempre dando essa advertência, nós não somos um escritório de advocacia, mas se a pessoa disser, não, mas eu preciso de um advogado para me ajudar em alguma coisa, com certeza nós também podemos indicar advogados na região que possam atender a pessoa, entendeu? O que é que muda do status para o visto? Muda alguma coisa? Tipo assim, a pessoa veio aqui e trocou o status. É a mesma coisa da pessoa vir de lá com visto? Tipo, tem alguma coisa, tipo, isso aqui tem isso aqui não tem isso? Essa pergunta é boa e importante entender. Por que eu disse que já é melhor a pessoa já ter até o visto vindo do Brasil? Porque com o visto, a pessoa, ela entra no país para estudar, vai estudar e se tá de férias ou quer fazer uma viagem, quer ir no Canadá, que tá aqui pertinho, né, daqui de Massachusetts. Aqui. Tá aqui, por exemplo, aqui, a gente tá aqui em Massachusetts, eu gosto de ir no Canadá, lá em Montreal, eu gasto 5 horas de carro daqui para Montreal. Belezinha, então a pessoa quer ir passear, joia, beleza, pode ser. Quando ela faz a mudança aqui dentro dos Estados Unidos, de turista para estudante, se ela sair do país, é o status que ela tinha o status de estudante. Aí este status, no momento que ela sai do país, ele também expira, porque status é a situação da pessoa no país. Então, se ela não está no país, ela não tem mais status no país. Exatamente, ou seja, entrou, galera, saiu do país, acabou o status. Não é o visto. Eu sempre falo isso no meu Instagram, porque a galera tá perguntando, como é que muda o visto? Galera, não muda o visto. Quando você entra, eu acredito, se eu tiver errado, me corrige, quando você entra dentro do país, você tem um status de algum período de 3 meses, 5, 4, 6 meses pelo agente migratório. Depois que esse status passa, acabou o status. Esse status aí que vai mudar para estudante. Ou seja, ao invés de você estar aqui dentro como um turista 5, 6 meses, esse status tá mudando agora para estudante, você passa de turista para estudante no status. Exatamente. Certo? Então só mudou o status, não mudou o visto. Volta e meia eu recebo ligação, alguém que me fala, olha, eu tô aqui, mas eu queria mudar o meu visto, não o meu status. Isso é possível? Não. A pessoa, para mudar o visto, porque o visto é aquela estampa que está no passaporte. Exato. Foi colocado no consulado. Para mudar, ou na realidade não precisa nem de mudar, porque o que pode ser feito é o seguinte, se a pessoa tem um visto de turista e ela quer vir estudar, ela pode pedir para colocar o visto de estudante no passaporte. Não precisa de tirar o de turista. Ela só acrescenta o de estudante. Agora, se a pessoa veio com o visto de turista e depois aqui, como a gente disse, passou um tempo aqui, de repente, quero estudar. Ok, caiu a ficha. Quero estudar. Ela vai mudar, não é o visto. Ela vai mudar a situação no país. Então, por isso que quando ela sair, o status de estudante também acabou. Porque era aquele momento que ela estava no país. Beleza. Outra coisa também que eu tenho, que muita gente pergunta, Vitor, se eu tô vamos dizer, eu tô como turista, né? Tô turistando dentro do país e já tem 3 meses que eu tenho. Meu status de turista é 6 meses. Beleza? Antes dos 6 meses, eu quero resolver trocar para estudante. Qual é esse prazo aí? Eu posso pedir extensão, enquanto isso, deixar o status passar e esperar outro? Como é que funciona? Eu acho que eu entendi a pergunta. Seria o seguinte, se a pessoa chegou, vamos usar uma data referência, chegou dia 1º de janeiro nos Estados Unidos, aí se ela recebeu 6 meses de permanência, ela vai ter até 30 de junho. Ok. Então, vamos dizer que no dia 30 de junho era o dia que ela tinha, até 30 de junho, era o dia que ela tinha para sair do país. Ok. Só que ela diz assim, não, eu vou querer estudar antes de ir embora. Ok, então ela vai pedir para mudar o status que ela tinha de turista, que era até 30 de junho. Ok. Só que se ela falar assim, hoje é 1º de julho, eu resolvi fazer isso. Aí deu problema. Já foi. Porque já foi. Tem que ser feito o pedido antes de expirar a data que foi dada. Você tem que estar no status. Tem que estar dentro do status. Se passou o status, complicou. Aí se a pessoa fala, puxa, agora eu resolvi muito tarde. Agora que eu vi que eu quero estudar, mas eu já não tenho mais tempo, meu status está praticamente acabando. Aí normalmente a pessoa então tem que fazer uma extensão, faz o pedido de extensão desse período para dar tempo de preparar a documentação para o estudante. Okay. Tem um prazo? Tipo, mandei para lá para a imigração. Tem um prazo para voltar a resposta? Essa pergunta, além de ser boa, todo mundo faz a pergunta.
E o que eu posso te dizer é o seguinte: antes da pandemia e durante a pandemia. Depois da pandemia, galera, mudou tudo. A nossa vida no mundo mudou, né? Antes da pandemia, um pedido desse demorava normalmente de 3 a 5 meses. Ok. Uau, agora com a pandemia, o próprio site lá do Serviço Imigratório diz que está demorando de 10 meses em média. Caraca. Então, demora. Por isso que a pessoa tem que fazer o pedido da extensão para se manter dentro do status até vir a resposta. Se eu tô esperando a minha resposta e eu não consigo mais estender a meu status de turista, eu perco o status de estudante? O que é importante entender é o seguinte: mais uma vez, a gente não está dando aconselhamento legal, claro. dicas informativas. Uhum. Mas o que a pessoa deve fazer é, a cada 6 meses, pedir a extensão até vir a resposta do estudante. É assim que funciona. Quem arrisca não petisca. Essa vamos fazer tudo bonitinho, como eu falei no início. Vamos fazer tudo legal, bonitinho, que as coisas fluem, não é? Exato. Então é basicamente isso aí, é um resumão. Eu creio que o básico para você entender, se você dizer assim, não, eu quero vir estudar nos Estados Unidos, estou aqui no Brasil, quer entrar em contato com a gente para saber como preparar um visto de estudante para vir estudar nos Estados Unidos? Beleza, pode falar com a gente. Bom, estou aqui nos Estados Unidos passeando e resolvi que quero tirar um tempo para estudar. Quer entender um pouco mais também como fazer isso e quais as escolas disponíveis na área que você está? Entre em contato que a gente vai procurar te orientar da melhor maneira possível. Muito legal. Não só isso, galera, mas também trabalha com tradução de documentos, como a gente falou, português, espanhol, italiano. Precisou de qualquer tradução, pode mandar bala também. Então é isso, esse vídeo tá ficando por aqui. É muito bom estar conversando, batendo papo, tirando dúvida e se informando também, mas sempre tem que chegar ao fim, né? E se você quiser mais contato, com certeza o link vai estar na descrição, eu vou estar botando em algum lugar aqui na tela. E é só falar com o homem aí que ele resolve tudinho, beleza? Gente, prazer, e qualquer coisa a gente puder ser útil, e nós trabalhamos de uma forma muito honesta mesmo com as pessoas. Se chegar algum caso para nós que não é para nossa alçada, a gente indica profissionais da área que pode atender também, com certeza, tá bom? Valeu! Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.